Senhor Jesus, amado ouvinte da palavra de Deus, irmão presente, em nome de Jesus. Já vamos ler a palavra de Deus, que encontra-se no livro do Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 3, e o versículo 16. Diz assim a palavra de Deus: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Eu tenho certeza que você, amado ouvinte, você presente, observou a leitura deste texto sagrado, que fala sobre a crença ao Deus Todo-Poderoso. Aleluia. A Bíblia, amados, relata uma história de um príncipe da sinagoga, um judeu, um doutor da lei, que foi ter um encontro com Jesus à noite. Por quê? Porque era um homem que realmente ele tinha status, tinha posição social, e por isso não queria realmente revelar a sua crença ao Filho de Deus, a Jesus Cristo, pelo fato dele ser um príncipe da sinagoga dos judeus, e ele realmente achava que por possuir aquele status na sociedade, ele podia até mesmo passar por represárias de seus súditos, de seus pares. Por isso, ele achou melhor ter esse encontro com Jesus na noite. E a Bíblia diz, amados, aleluia, que quando ele conversou com Jesus, aleluia, ele, glória a Jesus, foi logo exaltando ao Senhor, chamando de Rabi, chamando de mestre, e dizendo que os sinais que Jesus fazia, aleluia, era Deus que estava com ele. Então, ele sabia que Jesus era filho de Deus, porque ele via os milagres acontecer, via os prodígios se realizados através de Jesus Cristo. Então, Jesus disse para ele que aquele que não nascesse de novo da água e do Espírito não poderia ver o reino de Deus. Amados, aleluia, quando Nicodemos ouviu essas palavras de Jesus, até mesmo ele respondeu dizendo: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Mas Jesus, irmãos, não estava falando de um nascimento de uma criança. Jesus estava falando de um nascimento da água e do Espírito, ou seja, o homem nascer para Deus e morrer para o mundo. Porque o homem, quando ele é nascido da carne, ele é carne.
Mas quando ele é nascido do Espírito, ele é Espírito. E Jesus estava falando para Nicodemos que ele precisava nascer da água do Espírito. Ele precisava ser um crente autêntico, não um crente de aparência, não um crente, irmãos, de qualquer maneira. Como hoje, lamentavelmente, existem muitos crentes dessa maneira, só de aparência, só de estado, só para dizer que é crente, mas não vive a palavra. E a palavra de Deus, ela tem que ser praticada. Não basta ouvir a palavra de Deus, tem que botar em prática. Tem pessoas, irmãos, que é filho de pastor, que é filho de pastora, que tem irmãos evangélicos e acha que vai ser salvo porque está inserido numa família evangélica. Irmãos, a salvação é pessoal. Nós temos que lutar pela nossa salvação, porque senão nós não veremos o reino de Deus, não seremos salvos. Aleluia. Nós temos que procurar se esforçar e ter bom ânimo para que Deus venha ser conosco, para que a salvação ela entre na nossa casa. Aleluia. E era isso que Jesus estava explicando para Nicodemos, que o dinheiro dele, o status dele, a posição dele social não poderiam salvá-lo. Aleluia. Somente, aleluia, glória a Deus, a fé. Porque a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E nós sabemos, aleluia, que todo aquele homem que é nascido da carne, ele vai fazer o que é da carne, amados. Mas o homem que é nascido do Espírito, ele vai fazer aquilo que é do Espírito. Então, não basta apenas estar dentro de uma congregação, não basta apenas estar com a Bíblia na mão, conhecer o Pentateuco, conhecer os ensinamentos do Senhor, tem que vivê-lo, tem que passar a ser um crente autêntico, um crente verdadeiro. Se fazia coisas erradas, tem que deixar de fazer. Se era do mundo, tem que deixar o mundo de lado e viver para Cristo. Tem que morrer para o mundo. Quando eu digo morrer para o mundo, eu não estou dizendo fisicamente, eu estou dizendo espiritualmente. Tem que morrer para o mundo e passar a viver para Cristo, para o reino de Deus e a sua justiça, para que as demais coisas venham ser acrescentadas na vida do homem e da mulher. Mas nós sabemos que Nicodemos, irmãos, a Bíblia não afirma realmente se ele passou a fazer a vontade de Deus, mas a Bíblia relata que ele ajudou no sepultamento de Jesus, né? Através de mirras, através, né, de especiaria, para ali trabalhar ali no sepultamento de Jesus, né? Ele preparou ali, né? Ajudou também ali o homem, né? Na sepultura, nos materiais necessários para preparar o corpo, né? Porque Jesus ele morreu e após o terceiro dia ele ressuscitou. E ele não está morto, ele está vivo. Amém? Ele está vivo. Então, você que aceitou Jesus, mas ainda mente, prostitui. Você que aceitou Jesus, mas ainda chama nome, gosta de futebol, gosta desse mundo, você tem que abandonar. Você tem que abandonar e nascer de novo da água do Espírito. Você que é mulher que gosta de viver na vaidade,
na escritura, na luxúria. Você que é mulher que gosta de cortar o cabelo, de pintar, né? De usar roupas extravagantes, roupas que desagradam o Espírito Santo, você tem que nascer de novo da água do Espírito. Você que é homem, que gosta de amostrar a tua tatuagem, que gosta de, né, até mesmo fazer aquele corte de cabelo do mundo, gosta de usar roupas, né? Aquelas roupas para pessoas que parecem todo um porte físico, né? Aquelas camisetas. Você que gosta de andar de bermuda, de short, você tem que guardar suas vergonhas e andar com o nome de Deus. Você também, mulher, que gosta de usar roupas lascadas, que gosta de vestir roupa de homens, calça comprida, você tem que nascer de novo da água do Espírito. Você que gosta de pintar as unhas, parece uma Jezabel, né? Você que gosta aí de pintar o cabelo de azul, de vermelho, e diz que é crente. Como é que você é crente se você não nasceu de novo da água do Espírito? Tem uns que até mesmo gostam de usar brinco, gostam de deixar a sobrancelha bem fininha, né? Para mudar o visual, gosta de fazer cirurgias para mudar o nariz. Irmãos, não precisa. Nós temos que nascer de novo da água do Espírito, nós temos que fazer a vontade de Deus, não dos homens. Aleluia. Nós temos que ser um crente autêntico, viver a palavra, porque a palavra ela liberta. A Bíblia chega a dizer, irmãos, que sem santidade, sem santificação, jamais veremos a Deus. Jamais. A gente não vai ver a Deus. Amém? E é por isso que a igreja missionária, Responde às 6 da manhã, tem esse culto todas as manhãs, aos domingos. Depois, no horário das 8 horas da manhã. Para quê? Para ensinar os membros da igreja que os membros devem viver uma vida santa, uma vida pautada na palavra de Deus, não ensinamentos mundanos, mas ensinamentos de edificação, que é a santificação. Então, Jesus, ele foi bem claro, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, se você quer ter a vida eterna, se você não quer perecer, você tem que obedecer, tá bom? Você tem que obedecer, senão você não vai ver a Deus. E nós sabemos que Jesus fez uma promessa, que ele viria outra vez, viu? E essa vez que ele vem, é o arrebatamento da igreja, tá certo? Eu não sei quando é o arrebatamento da igreja. Tem alguns céticos, tem alguns que se passam por crente, por pastores, por profeta, e até mencionam o dia e a hora. Não, meu irmão, não vai, ninguém sabe. Somente Deus sabe, nem os anjos sabem o dia que Jesus virá buscar a igreja para levar para a grande festa, a boda do Cordeiro. Então, se prepare, tá bom? Se prepare para se encontrar com o Senhor. Seja prudente, não seja como as 5 virgens loucas que não tinham azeite em suas lamparinas. O que é dizer azeite na sua lamparina? Irmãos, é a graça de Deus, é a misericórdia de Deus, é o Espírito Santo, é a santidade. Tem servo de Deus que não tem santidade, estão dentro da igreja, mas ainda bebe, mais ainda se prostitui, mais ainda mente, defrauda as coisas de Deus, não devolve o dízimo, não dá oferta na igreja, quer viver, não jejua. Tem crente que não jejua, irmão. Tem crente que tem mais de 10 anos na presença de Deus e não faz um jejum. Então, como é que Deus pode responder a tua oração? Como Deus pode santificar a tua vida se você não jejua, se você não obedece, se você não respeita, né? Aquele pastor, aquela pastora que está cuidando da tua alma, está zelando pela tua alma. Então, procure fazer a vontade de Deus, procure agradar a Deus, não entristeça o Espírito Santo,
Porque quando você faz essas coisas que faz a vontade da tua carne, você está desagradando a Deus e entristecendo o Espírito Santo. Passe a fazer aquilo que agrada a Deus e tenha vida e vida com abundância. Amém? Que Deus te abençoe, que esta palavra ela fale muito mais em teu coração. Fique na paz e shalom. Louvado seja o Senhor. Amém.